gente, então, assim, a tarefa que foi proposta no primeiro evento, obrigada, gente, a proposta que foi colocada pelo professor Erles no primeiro evento era o seguinte: com base no novo contrato social que foi encaminhado para todos vocês, novo contrato social da CSI, é um arquivo razoavelmente grande, mas muito prático de ler, elaborar a proposta. Esse documento ajudou ou vai ajudar, para quem não fez, a elaborar propostas a serem implementadas nos seus sindicatos. Então, 4 dos nossos dirigentes se colocaram à disposição para apresentar. Então, nós temos a Itamara, o Adilson, a Josi e o Júlio. Eu coloquei aí no chat que o Adilson gostaria de apresentar primeiramente. Se ninguém achar que não deve, eu acredito que todos vão achar viável, aí vocês vão se preparando. Adilson, você está aí? Adilson do Cid Minérios de Santos. Se sim, Luciana. Por favor, Adilson. Pronto e a posto. Pronto. Cada um vai ter mais ou menos 5 a 10 minutos. É isso, pessoal? 5 a 10 minutos, equipe? Para dar tempo. Tem 4 que mandaram, tal, né? Às vezes tem mais gente. Você fala, não, no meu sindicato eu estou fazendo também um trabalho assim. Ótimo. Ótimo. Social. Quem tiver, só se posicionar. Acredito que não vai dar tempo agora, porque a gente vai para o almoço, mas aí vocês vão falando e a gente acha um tempinho mais. Se não der para fazer agora, tem mais uma etapa, certo? Vamos lá, Adilson, por favor. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Quando me foi consultado sobre o que falarmos, eu busquei algo que eu aprendi com um professor. A comunicação faz parte da arte do humano, o ser humano se comunicar. E ficou muito fácil para eu traçar aqui o que eu tinha proposto, porque na fala do Clemente, na fala de alguns que fizeram questionamentos ao Clemente, muito se falou de como se comunicar e essa forma de fazer essa comunicação atual. Então, colegas, o que nós estamos aqui intensificando, e eu gostaria de compartilhar com vocês, é o histórico da comunicação do meio sindical. Aqui nós temos entidades das mais diversas propostas de categorias, de culturas e regiões. Isso tem que ser primeiro levado em consideração, tá? A forma em que se fala, eu não estou falando apenas do aí meu, ou valeu mano, ou tchê, não é só isso. É a forma fácil, e foi falado há pouco pelo Clemente, eu tenho que entender e saber a linguagem que o trabalhador melhor absorve a comunicação. Isso é importante. Uma outra coisa é que, dependendo ou independente da categoria, ela tem pelo menos de 2 a 3 núcleos de cultura. Aqueles que ainda encontram uma certa dificuldade em manusear um aplicativo, que hoje não é mais num simples celular, é num smartphone, né? Aquele que tenta interagir, eu acho que boa parte daqui podemos nos considerar. E aqueles que são jovens, que a interação dele, a forma como ele escreve, num mínimo celular, eu fico abismado. Será que ele não erra? O corretor ortográfico do aparelho dele é tão dinâmico, que ele escreve tão rápido, que eu falei, ele está me respondendo muito rápido. Tudo bem que muitos deles usam o beleza, o valeu. É uma outra linguagem. Mas o que é isso? Isso vai ao encontro de uma primeira análise. A comunicação no modelo global. O modelo global está aqui, ó. Na palma da mão ou na tela de um computador, nós temos vários colegas com várias interpretações. Esse modelo global, ele veio e começou a se familiarizar com as nossas necessidades regionais. Então, nós nacionalizamos esse modelo por conta de uma pandemia, e se tem algo que pode se falar que foi fruto da pandemia, é esse modelo. Nós estaríamos confinados só em metade dessas pessoas,
e não estaríamos conseguindo traduzir a dinâmica dessa reunião. Então, entender essa globalização é uma coisa que eu acredito que alguns dirigentes sindicais ainda estão resistentes. E aí eu vou explicar. A resistência não é apenas em utilizar um mecanismo global, que é esse formato inovador, mas também na resistência de acreditar que só o tradicional modelo de comunicação é o que ele consegue. E aí eu vou para o segundo ponto. Para isso, é preciso identificar como que você pode, dentro da sua diretoria, fazer a transição calculada de acordo com o estudo de aceitação da sua categoria. Mais uma vez, nós temos aqui um pessoal que passa boa parte da sua jornada de trabalho, o dirigente e a sua categoria, de frente a uma tela de computador e do lado um celular. Então, a dinâmica de levar uma informação, seja aquela informação da semana, seja aquela informação, e aí eu vou pegar parte da preocupação do senhor Oswaldo Ferreira, até de participação de uma assembleia. E eu estou aqui, pessoal, metade da tela dividida, que eu estou fazendo a prestação de contas, e será híbrida, para a gente ter quórum. Então, a preocupação é o seguinte, entender o que é a sua categoria. Aí você tem uma outra categoria que ela passa o dia inteiro andando pela cidade. Ele olha no celular e chega a chamada notificação de uma assembleia. A notificação de uma mudança ou de uma aprovação. A notificação de uma mudança legislativa que vai ao encontro da necessidade. Acaba de ser informado pelo advogado que agora está garantido, foi decisão de repercussão geral. As mulheres têm direito a 2 folgas, no mínimo, coincidindo com o domingo. Olha que maravilha. As mulheres aqui da sala têm que se organizar e sair passando para todo mundo. Que algumas categorias não estavam sendo respeitadas e agora é direito. Vamos lá. E nós temos outros trabalhadores que, por conta da sua atividade laboral, não podem ter acesso a equipamentos eletrônicos nos seus locais de trabalho. Seja indústria, seja alguns ambientes de comércio, não é permitido. E como que você faz isso? E aí, o estudo de cada segmento, a diretoria ter essa devolutiva através de um estudo. Tem que começar a fazer um mix. No informativo mão a mão, que a gente não deve abandonar, pois é na hora que entrega o informativo físico, o jornalzinho, né? É que o trabalhador se aproxima e ele vê e você aperta a mão e sente o calor. E revê as amizades daquela empresa onde você está afastado há quase 20 anos, porque você agora é dirigente sindical, né? E assim acontece com várias pessoas. Estudar e analisar isso é a importância da comunicação. Não devemos fazer uma migração automática e instantânea para os modelos virtuais. Não. A necessidade de fazer híbrida, de testar aonde eu consegui melhor aprovação, aonde que eu tive o maior número de acesso. Além de convocar no chamado panfleto na porta da fábrica para a assembleia da campanha salarial ou um comunicado da categoria, eu também disparei, eu deixei no site, mas eu mando no Instagram. Eu crio uma lista de transmissão onde quem falar mal e tiver alguma coisa não vai servir. Grupo para sindicato não é bom, hein? Grupo para sindicato não é bom. Lista de transmissão. Mas a gente precisa convencer as pessoas, os trabalhadores, a salvarem o nosso contato, porque senão a lista ela não serve, né? Isso foi explicado há uns anos atrás num dos cursos aqui também da UGT. Então, Adilson, pessoal, meu querido, por 5 favor. minutos, 30 segundos. Isso, 30 segundos. Obrigada. Isso. Obrigada. Pessoal, a comunicação ela não pode ser mudada, ela tem que ser só adaptada. Primeiro, de acordo com a sua categoria, de acordo com a disponibilidade financeira para você equipar o seu sindicato e a sua diretoria. Comunicação, método de transformação e de conhecimento. Obrigado.
Obrigada, meu querido. Maravilha. Depois você passa essas informações para a gente, por favor. Você passou para mim alguns dados, mas aí você coloca de forma proposta e manda para a gente. Tudo bem? Qual o próximo que quer apresentar? Nós temos a Itamara ainda, a Josi e o Júlio. Por favor. Itamara, Josi, Júlio. Quem quer apresentar? Vamos lá, Itamara, por favor. Pessoal? Daí, apostos, cadê a Josi, Itamara? Eu dou voz às mulheres, por favor, Itamara. Obrigada, Júlio. Itamara, por favor. Estava com dificuldade no som, no áudio aqui. Tudo bem, querida, pode começar. Olha, no nosso sindicato dos bancários de São José dos Campos, tá, gente? Nós pegamos esse documento, um novo contrato social, e fizemos aqui um caderninho e distribuímos para todos os diretores, para que todos leiam, né? Alguns leram, outros não, mas vão ler ainda, porque nós estamos cobrando a leitura, né? E aí a gente se reuniu e, após a leitura desse documento, ficou muito claro para nós que a solidariedade entre, né, numa maneira mais ampliada, a solidariedade entre os povos, nações, entre as instituições, entre os sindicatos, entre os trabalhadores, essa solidariedade é fundamental para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da humanidade. Se não tiver essa solidariedade, a coisa não vai, né? Então, os sindicatos, eles são como células, né? Acho que a Itamara, o som caiu. Itamara, você está nos ouvindo? Tamara? A internet dela travou. Travou, né? Quando ela voltar, pede para ela falar com o vídeo desligado. Isso, ajuda. porque... Isso. Praticamente está muito ouvindo, está sem... Não, qual a ideia, gente? Será que a gente aguarda a Itamara ou passa para o próximo e a Itamara volta depois, só para a gente agilizar o processo? Passa para o próximo. Júlio ou Josi, estão aí? Sim. Júlio? Luciana, acho que o Júlio, porque a Josi não aparece na lista. Acho que ela deu uma saída. Eu estou aqui, se for eu. Aí, Josi. Querida, você quer apresentar enquanto a Tamara se posiciona? Pode ser? Pode Josi? ser. Só me localiza, Luciana, porque eu estava numa reunião com a nossa federação aqui. Me localiza, que o último que eles estavam falando, por favor. Ah, não, tá. A última quem estava falando que teve problema lá foi Itamara, de São José dos Campos, bancária. Ah, O tá. Adilson já falou, então falta. A Itamara, quando voltar, a gente está pedindo para os próximos entrarem para a gente agilizar o processo. Então, tem você agora Então, e o Júlio depois, por favor. Tá, porque eu falei com o professor Erlésio falou para a gente localizar um pouco das nossas práticas aqui, com respeito às nossas negociações e nossas cláusulas, com base no contrato social. Isso. Então, aqui no nosso sindicato, a gente já tem uma ampla experiência com negociação coletiva e a gente vem avançando, né? Inclusive na pauta do que a CSI, que é a Confederação Sindical Internacional, determinou, que são cláusulas com referência à importância da negociação coletiva, né, do diálogo social entre sindicatos e empresas, e também cláusulas inclusivas, né, saúde, segurança, direitos humanos, discriminação, né? Então, aqui no nosso sindicato, só para localizar, nosso sindicato está no interior de São Paulo, nosso sindicato da confecção e bordado de Ibitinga e região.
Tá? Nosso sindicato tem uma... Ibitinga, a gente pode falar que é uma cidade atípica, porque, por exemplo, aqui a gente está em pleno emprego. Nós falta mão de obra, precisamos de mão de obra, não tem problema com desemprego. E a gente vem avançando aqui na convenção coletiva. Por exemplo, nós temos muito caso aqui de trabalho em domicílio, né? De empresas terceirizadas, ou até de trabalhadores que trabalham em domicílio. E a gente tem garantido na nossa convenção coletiva que as empresas têm que registrar seus trabalhadores, que se eles trabalham em domicílio ou nas empresas. Então, a gente garantiu a estes que trabalham em domicílio o salário, o piso e todos os benefícios adquiridos pela categoria através da convenção coletiva. Então, a gente considera que isso é uma das cláusulas mais importantes que a gente tem na nossa convenção. Outra coisa, né, falando sobre até a promoção de igualdade, a gente conquistou que os dois sindicatos, sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores, eles têm que agirem para que as cláusulas e as práticas discriminatórias nas empresas contra os trabalhadores, elas sejam dirimidas ou extinguidas de vez, porque só que a gente colocou essa responsabilidade para o sindicato patronal também, que isso não é só uma função do sindicato dos trabalhadores, as empresas têm uma responsabilidade enorme para que não haja práticas discriminatórias contra os seus trabalhadores dentro das suas empresas. Então, isso também é uma cláusula que está dentro da questão do contrato social, do último congresso que a gente teve da CSI. Com respeito à saúde e segurança, a gente também conseguiu, porque nós temos aí a nossa função principal da nossa categoria é costureira, que aqui a gente costura, produz cama, mesa e banho, aqui na nossa cidade. Então, uma das coisas muito importantes é a parte ergonômica, e o sindicato conquistou, através da Fundacentro, um laudo ergonômico, e a gente estipulou na nossa convenção coletiva a obrigatoriedade de cadeiras adequadas para as costureiras. Então, isso foi um trabalho enorme e é muito significativo para o nosso sindicato, porque a gente consegue, através disso, também monitorar, porque a gente tem isso na convenção coletiva, porque antigamente a gente tinha cadeiras de madeira aqui para os nossos trabalhadores. E esse trabalho com a Fundacentro foi essencial para que a gente garantisse, pelo menos essa parte, garantisse que as nossas costureiras tenham melhores condições de trabalho e evitar, inclusive, doenças profissionais que a gente tinha muito aí. Então, eu selecionei essas cláusulas aí, que diz muito respeito ao que está no contrato social, para poder compartilhar aí com os companheiros e companheiras. E fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida do que a gente pode contribuir, porque a nossa categoria é indústria, né? Dentro da UGT a gente tem muita questão dos serviços, e nós somos um dos sindicatos que estamos no setor industrial, tá? Obrigada, gente. Qualquer coisa, eu estou aqui com vocês para qualquer dúvida. Obrigada, querida Josi. Depois, repetindo o que eu repeti para o Adilson, vocês puderem passar para a gente essas propostas, porque a gente coloca no relatório final para mandar para a Solidarity Center. Tudo bem? Com certeza. Júlio, obrigada, Josi. Itamara voltou? Voltei. Itamara? Por favor, desculpa. Itamara, não tem problema. Deixa eu te encontrar aqui, que eu não estou te vendo no ar. Itamara? Oi, eu estou... Não está me vendo? Não, a câmera está aberta? Está assim, está aberta assim. Então, perfeito. Por favor, comece. Tá. Obrigada. Então, vamos lá. Após a leitura, né, desse documento, ficou claro para nós que a solidariedade entre os povos, as instituições, sindicatos, entre os trabalhadores, é fundamental para a gente seguir em frente, né? E para a nossa sobrevivência mesmo da humanidade. E aí os sindicatos, né, nós entendemos que o sindicato é uma célula, né, como se fosse uma célula de um corpo maior, que é esse campo do trabalho, né? E é uma célula, e então é dentro dessa célula que a gente deve desenvolver
as campanhas, né? E teriam que ser campanhas educativas para que os trabalhadores, que sindicalizados ou não, para que eles percebam a importância desse conceito de solidariedade, de coletividade, né? Que hoje a gente está numa era do individualismo. Então, a gente precisa, o sindicato tem que agir como assim, um agente de educação, né? Temos que pensar nisso, como educar as pessoas para esse conceito de coletividade e de solidariedade. Então, essas foram as conclusões que nós chegamos, né? E então a gente até fez uma analogia, assim, que essas ações vão funcionar como um anticorpo, né, que defende um corpo doente, que na nossa sociedade está doente, né? Está envenenada por esse conceito do individualismo, né, a ganância. Então, a gente precisa agir assim como realmente um anticorpo que vai defender esse corpo maior que é a nossa sociedade. Tá? E, além disso, além de educar para a solidariedade, nós chegamos à conclusão que a gente tem que colocar isso em prática também. Não é só falar, só educar, né? A gente tem que se mostrar também solidário. Então, baseado nisso, baseado na leitura, nós fizemos algumas propostas aqui, que eu vou ler para vocês, tá bom? Nós temos um jornal. O jornal sai de 45 dias, mais ou menos, sai um jornal. Nesse jornal, a gente trata de questões muito práticas, né? A gente fala de acordos, de ações, de o que aconteceu no banco, o que aconteceu no outro, então questões muito assim práticas, né? E às vezes também falamos da parte de lazer nossa, que é bem grande, que é do nosso clube. Então nós decidimos, nós vamos propor, né? Tem que convencer todo mundo lá do sindicato, mas é uma proposta que nós fizemos, de dedicar uma página desse jornal para essa ação educativa. Então, todo mês que sair o jornal, falar dessa questão da solidariedade, tá? E abrir espaço para outras entidades falarem sobre o seu trabalho. Então, todo mês a gente tendo, vamos supor, um espaço que vai falar de uma associação que cuida de crianças autistas, de outra associação que cuida de idosos, né? A gente vai estar sempre colocando em pauta a solidariedade como exemplo, né, para que esse assunto fique impregnado na cabeça das pessoas, né? Então, esse é um ponto. O outro é usar nosso espaço para promover palestras, né, de assuntos diversos que a gente pretende fazer uma pesquisa para ver sobre o que eles querem ouvir, né? E aproveitar esse momento de palestra para também fazer uma abertura, sempre falando nessa questão da solidariedade e da coletividade. A gente tem que ficar martelando isso, martelando, para ver se entra na cabeça das pessoas que não dá para ser individualista mais. A gente tem que ser, né, ter uma vida mais voltada para o coletivo. Como colocar em prática isso? Então, nós propusemos aqui que a gente se reúna e escolha alguns movimentos para a gente dar um apoio, mas um apoio efetivo, né? Então, por exemplo, se tem uma associação que cuida de pessoas com deficiência, de crianças com deficiências, né? Tem várias na cidade. Você pode procurar essa entidade e dar o apoio. Se ela precisar da nossa estrutura para fazer uma reunião, né, para fazer um evento no nosso clube, a gente vai disponibilizar. Essa é uma proposta. Então, aí a gente vai estar colocando em prática a nossa solidariedade com outras entidades, né? Aí nós vamos promover uma campanha de sindicalização também, mas com esse mote, né? De procurar incentivar essa questão da solidariedade. Nós já fizemos anteriormente, depois de ter feito esse curso,
né, que eu já fiz o outro, nós fizemos uma campanha. Mas aí, hoje, nós analisamos a campanha que nós fizemos e nós vimos que, durante a campanha toda, a gente só falou de coisas práticas e a gente não tocou nesse assunto, né? Então, agora a gente vai fazer outra campanha e vai dedicar uma página também da nossa campanha, do nosso material, para falar sobre esse conceito de solidariedade, de coletividade. Então, nós vamos aperfeiçoar a nossa campanha, tentar melhorar. Promover campanhas de solidariedade envolvendo os bancários. Isso é uma coisa que nós já fazíamos, era muito bem aceito pelos bancários, que era fazer uma campanha de brinquedos de Natal para distribuir para as crianças carentes. Então, a gente vai retomar isso, né, essa campanha. Outra coisa, apoiar, na medida do possível, a luta de outros sindicatos, pelo menos manifestando solidariedade. Então, tem um sindicato que está fazendo campanha salarial, usar o nosso espaço, o nosso jornal, para manifestar solidariedade e oferecer também solidariedade aos outros sindicatos. Promover debates internos sobre temas importantes, como este, né, esse documento, o novo contrato social. Isso aí a gente está planejando também, que nós distribuímos esse documento, está na mão de todos estão lendo, né? E a gente pretende se reunir um dia para discutir ele. Inclusive, a gente está querendo convidar o professor Ledes para vir aqui participar dessa discussão, né? Essa é uma outra proposta. E a outra também, baseado nesse documento, né? Nós precisamos adotar no nosso cotidiano medidas na nossa rotina, medidas ecologicamente corretas, como, por exemplo, coleta seletiva, né, do lixo, fazer a seleção, redução do uso de plástico, economia de energia, né? Então, isso aí também vai entrar na nossa proposta. Inclusive, lá no nosso sindicato, a gente tem um clube grande e a gente já conversou sobre isso e vamos colocar painéis de energia solar. Então, isso aí a gente vai economizar bastante energia e a gente vai usar também como uma ação educativa do sindicato. Eu acho que é isso que a gente propôs por enquanto, mas o pessoal ainda está lendo, né? Pode ser que surja mais alguma coisa. É isso. Obrigada pela oportunidade, viu, Luciana, pessoal da UGT, professor Ledes. Muito obrigada. Obrigada, Itamara, maravilhosa. É só a gente propor que o pessoal dá respostas, né? Muito bom, Itamara, e melhor ainda foi o que você colocou. Você passou para o pessoal da diretoria e a diretoria está se reunindo para trabalhar em cima dessas propostas. É um formato que a gente encontra de fazer a coisa acontecer e que outros sindicatos também podem fazer a mesma coisa. Vamos lá, Júlio? Você é o próximo, meu amigo. Júlio, Sindicato dos Bancários de Sorocaba. Já estava com coceira na garganta aqui, Lu. Boa tarde a todos os meus mestres, o meu mestre querido, Erledes, Luciana, a minha querida Marina. Eu vou começar rapidão aqui, porque eu fiz um elenco de situações aqui que eu quero passar para vocês. Na verdade, é quase que uma exposição daquilo que nós fazemos. Eu quero primeiro dizer o seguinte: a convenção coletiva dos bancários é em nível nacional. Então, o que a gente negocia na mesa vai do Oiapoque ao Chuí, para lembrar aquela propaganda antiga, e é um grande benefício. Tem categorias que tem que negociar, atravessa a rua, negocia, atravessa outra rua, negocia. Mas o grande problema que nós encontramos também é a habilidade do banqueiro de sair de certas situações. Então, a nossa convenção coletiva ela é bastante ampla, ela traz muitas vantagens para o trabalhador e a gente começa a conhecer o lado mal do trabalhador, do empregador. Por exemplo, passamos agora, no mês de maio, uma informação para o GT de que fizemos 30 novos sócios na nossa base, que são 40 cidades. Só o Banco Itaú
demitiu 10 funcionários e transferiu 12 para outra base. Então, só o Banco Itaú tirou 22 trabalhadores da base de Sorocaba. Esses 12 transferidos estão com base territorial em Campinas e trabalham 2 dias em Campinas e 3 em Sorocaba. Na outra semana, 3 dias em Campinas e 2 em Sorocaba. Então, o registro está numa cidade e o corpo está na outra. O sindicato não consegue sindicalizar esses colegas. Então, é um grande problema que a gente encontra, e aí a gente coloca aqui, em meio a 3.307 trabalhadores que nós temos na nossa base, que já foram 12 mil, nós temos 1.530 sindicalizados. Eu falei, só o Banco Itaú conseguiu driblar 22 vagas do movimento sindical do Sindicato de Sorocaba. No novo contrato social, eu falei para o meu querido mestre, nós temos aqui o que o Congresso pede no novo contrato: emprego, direito, remuneração, proteção social, igualdade e inclusão. E nós sentimos falta, e o que a gente quer colocar aqui como proposta, depois eu mando por escrito, é exatamente isso que nós estamos fazendo agora, meus mestres, a formação sindical. Nós precisamos colocar em prática a formação sindical, deixar de lado aquelas picuinhas, porque esse, aquele é melhor, aquele deixa de ser, porque nós precisamos dividir as nossas informações, que é muito importante, para que outras categorias saibam aquilo que um faz e que o outro deixa de fazer. Tá? Então, não querendo ser muito extenso no que acabei de falar, fizemos uma reunião com os nossos diretores aqui a respeito do contrato. Eu vou passar depois por escrito para vocês, mas eu quero dividir o que o Sindicato dos Bancários faz aqui com bastante clareza. Parcerias educacionais e outras. O mestre vai lembrar, o Sorocaba não abandonou, nunca vai abandonar as parcerias educacionais. Nós fizemos uma parceria com a FGV, 14 cursos de pós-graduação em Sorocaba, a ponto da FGV Rio de Janeiro cortar a nossa autonomia, porque nós fazíamos mais cursos pela categoria bancária do que a própria franquia FGV em Sorocaba. Mas nós temos esse viés de parcerias e principalmente a educacional. Ministramos aqui no nosso sindicato cursos de qualificação profissional, CPA 10, CPA 20, CEA, que são qualificações exigidas pelo Banco Central, e paternidade responsável. Nós ministramos isso aqui. O curso que a gente ministra é para bancário sindicalizado, e percebemos, tem muita gente que vem fazer o curso para tentar depois uma vaga na categoria profissional. Os demitidos da nossa categoria, nós criamos uma lista de nomes, e o colega sai do banco A, a gente encaminha ele para o B, para o C, para a Sicredi, para a Cicobi. Então, nós estamos propiciando também essa possibilidade de retornar à categoria. Nós temos um clube com piscina, com sauna, quadra, musculação. Já tem mais de 10 anos que nós fazemos a coleta da água da chuva para abastecer a nossa piscina, e essa piscina serve também como reforço para a nossa caixa d'água no período de estiagem, falta de água. As homologações, que já não é obrigatório fazer em sindicato, e a gente está brigando no novo governo para voltar a homologação para dentro do sindicato. O bancário sindicalizado se comunicar que ele está sendo desligado, o sindicato vai lá na agência dele, temos 40 cidades na base, nós vamos lá na agência dele fazer a homologação, acompanhar a homologação dele, mas o colega tem que falar com a gente. Ferramentas informativas, nós temos Facebook, site, Instagram, o boletim mensal, como a Itamara acabou de falar, WhatsApp, lista de transmissão, né? Mas nós encontramos dificuldade com aquilo que o Clemente acabou de falar. A juventude dentro do banco não está ligada à importância da entidade sindical com tudo isso que a gente acaba relatando aqui.
Nós temos um canal de denúncia anônima. A pessoa pode ligar dizendo, eu estou com problema, o meu gestor... Nós vamos lá averiguar primeiro para ver se não estão passando um passa-moleque na gente, né? Mas nós vamos lá averiguar e depois a gente torna isso público, vai discutir com o diretor, até com a própria pessoa que assedia. Visitas à base semanal. Nós temos carros para os diretores visitarem as 40 cidades toda semana. Nós não abandonamos a sindicalização. Eu preciso deixar registrado aqui, nós criamos alguns mimos, eu vou mostrar um para vocês, ó, uma caneca dos bancários. A gente faz um sorteio, ou a gente premia a pessoa que se sindicaliza com alguma coisinha. Gente, tem bancário que se sindicaliza por causa da caneta que nós damos. Tem bancário que se sindicaliza por causa da caneca. Tem bancário que se sindicaliza por causa da caixinha de som. Aí a gente tem que ter criatividade. Squeeze. O Banco Santander cortou até o galão de água dentro do banco. Nós demos squeeze para a pessoa poder trazer água, beber água. Nós acompanhamos os gastos, gente. Não é porque nós somos bancários que nós temos dinheiro sobrando. Pelo contrário. Mas nós acompanhamos os gastos. Nós temos lá o gasto de internet. Se a gente descobre uma internet mais barata, a gente vai discutir, vai negociar. O banco cobra tarifa de nós também, né? Nós somos cliente de banco, nós temos conta de banco. Nós negociamos com o gerente para diminuir a tarifa, senão a gente tira o dinheiro daquele banco e leva para o outro. Olha, dá muito resultado. E a gente está economizando um pouco de dinheiro. Nós temos uma conferência mensal da lista de sócios que nós temos, da lista de trabalhadores que nós temos na base. É cansativo, mas tem que fazer isso, porque o banco cancela a mensalidade sindical do cidadão que saiu da Avenida A e foi para a Avenida B. Cancela. E se você não estiver atento, você perde mensalidade dos colegas. Aqui em Sorocaba, nós participamos de conselho sindical que envolve vários sindicatos dentro do Ministério do Trabalho. São poucos os sindicatos, as cidades que têm. Santos também eu sei que tem. Nós temos uma participação na Associação Comercial da revitalização do centro da cidade de Sorocaba, que está entregue à prostituição. A gente vê aí o quadro de São Paulo, prédios abandonados, porta com cimento, com tijolos. Nós estamos tentando fazer uma mudança no visual do centro da cidade e tirar a prostituição dali. Participamos da Comissão Municipal de Emprego em Itu. A nossa querida Carla faz parte daquela comissão. Nós temos mesas temáticas dentro da Contec e da Contraf, que são as duas confederações. Aqui vai uma crítica. O bancário tem duas confederações, Contec e Contraf. O bancário tem duas federações, Federação e FETEC. E nós ficamos divididos entre elas, mas nós temos mesa temática, nós temos gente que participa da saúde, da segurança, de tudo que a gente tem ali dentro da nossa comunidade. Já está acabando. Nós temos, aqui em Sorocaba, fizemos aquisição de cadeira de roda, muleta, bengala, todo tipo de material que é usado para as pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade, passou por uma cirurgia ou coisa parecida, e isso está colocado à disposição do bancário sindicalizado, ele só precisa procurar pelo sindicato. Nós temos um programa chamado Faladam, meu querido mestre Erled já falou 2 ou 3 vezes com a gente, está disponibilizado pelo YouTube. Nós fazemos esse programa toda segunda-feira, é disponibilizado, fica lá gravado, as pessoas podem conversar, participar. Essa segunda-feira agora, nós falamos sobre doenças ocupacionais, a síndrome de burnout, que está mexendo com a cabeça do trabalhador bancário. Nós participamos de várias eleições, ajudamos o sindicato a fazer eleição. Nós temos uma cooperativa de crédito em Sorocaba, nós estamos dando uma impulsionada nela, junto ao Banco Central, mudamos a diretoria, nós queremos fazer com que ela vire melhor. São poucas cooperativas de crédito no país.
Fizemos aqui em Sorocaba a aquisição de mais um funcionário, é a cozinheira. Ela faz almoço para os nossos funcionários e com um benefício. O almoço que a gente propicia para o funcionário também serve para o diretor. E o diretor pode chegar às 8 e sair às 17 horas todo dia, porque ele não precisa se locomover para casa, ele faz a sua refeição aqui. Fizemos durante a pandemia, os 3 anos de pandemia, plantão aqui dentro do sindicato, para deixar o bancário um pouco mais confortável diante de tudo aquilo que a gente viu, dos problemas, dos medos, e o bancário agradeceu muito quando a gente ia para dentro do banco, o cidadão aqui com todas as comorbidades, pressão alta, respiratória, diabetes, eu botava máscara e ia lá no banco. Em Sorocaba, nós criamos a divisória que impede quem está esperando de ser atendido para quem está sendo atendido no caixa. Foi criado aqui em Sorocaba, esparramou nacional, esparramou todo o país. Agora o banqueiro vem e cria o Pix, né? Você não precisa mais ir para dentro do banco, mas a nossa iniciativa foi bastante pioneira. Eu quero disponibilizar depois isso tudo escrito para vocês, e o meu mestre, eu quero dizer o seguinte, quando nós participamos do encontro presencial em abril, nós falamos com o Antônio Marques, que falou lá dos States, né? E ele deu aquela ideia do carrinho de cachorro-quente para poder conversar com os colegas. Foi esse o princípio de que eu parti para poder passar tudo isso para os colegas, para ver se minimamente serve para que alguma coisa do que eu falei, do que eu coloquei aqui, seja aproveitado para os demais. Eu prometo que vou mandar por escrito. Se fugir um pouco do assunto, eu quero deixar registrado que nós queremos a formação sindical, um dos itens que está colocado no novo contrato de trabalho. Obrigado pela paciência aí, gente. Obrigada, Júlio. Não extrapolou nada, perfeito. Eu tenho mais que agradecer, eu fico maravilhada. A gente pede para fazer atividade, vocês fazem isso, só nos deixam, a gente fica maravilhado, gente. Obrigada de novo. Eu sei que vocês vão passar as propostas para nós. Obrigada de novo a Itamar, o Adilson, a Josi e ao Júlio. A gente só tem a agradecer, gente. Nós estávamos falando aqui como é bom a gente pedir, reforçar e os sindicatos dar a resposta para a gente. Então, não tem como não se maravilhar com isso. Agora, nós esperamos que aqueles outros amigos que não encaminharam as propostas, por favor, ainda dá tempo. Só vamos terminar o curso em agosto. Então, assim, rápido, o professor vai falar depois, a Sueli, a Marina, a Cristina, mas vamos para o almoço, né? Gente, para o almoço, porque a gente vai ter uma mesa redonda, a gente não quer atrasar mais. Há sempre uns atrasos, isso é natural, é normal, mas assim, a próxima mesa é a mesa também de negociação coletiva com o Chiquinho Pereira, nosso secretário de formação, da Secretaria de Organização e Formação da UGT, que vai estar com o nosso vice-presidente da UGT e também presidente da Federação dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul, da Visaia, e o nosso secretário dos Servidores Públicos, Luiz Carlos da Silva, Silva de Oliveira. O mediador vai ser o professor Erledes, então só estou colocando para vocês que na próxima etapa vai ser essa e o professor vai dar continuidade. Por favor, professor, feche, peço para o pessoal ir almoçar e voltar logo, que a Sueli está com a feijoada e eu vou lá almoçar com ela. Bom, gente, olha o seguinte, veja que nós temos uma média aqui, 98 pessoas, o tempo todo e agora caiu, tem sala que tem mais de uma pessoa, sempre lembrando. Então, nós tínhamos mais de 100 pessoas, acho que todos inscritos ou até mais. E agora nós ainda temos, ter uma ideia, nós estamos com 81 aqui, sabendo que tem salas com mais gente aí. Então, se eu não sair para o almoço, voltamos às 14 horas em ponto. Vamos fazer essa mesa redonda, que é uma nova forma que a gente quis fazer, para falar que vai ser experiências, né, de negociações coletivas. Então, o que a Luciana já falou, as pessoas vão participar, cada um vai ter um tempo, eu vou combinar com eles, talvez uns 20 minutos para cada um, e depois abrir para interar com vocês. O mais importante é a interação com vocês. Então, assim, já vai almoçar já pensando, né, o que pode ser explorado aí dessa experiência que vão ser passada. O Chiquinho Pereira,
todos sabem, o nosso secretário aqui, que tem dado toda a força no nosso trabalho. O trabalho da Visaia foi um trabalho muito bom, muito grande, junto aos bancários. E o companheiro Luiz, que já até no começo, na abertura, falou aqui com vocês, que tem um grande trabalho na federação, que é a mesma barra, e tem um sindicato deles também, a Sônia, que também é presidente do sindicato, também da federação, ou seja, então nós vamos ter uma mesa redonda bem interessante, que eu gostaria que todos vocês voltassem a participar. E vamos fazer essa mesa redonda e encerrar nossos trabalhos às 17 horas. Então, um bom almoço para todos nós e até às 2 horas, todo mundo de volta. Esperemos que todos voltem, tá ok, gente? Um grande abraço e até lá.